Olá, eu me chamo Estefânia Bernardo, sou fisioterapeuta responsável pelo Centro Técnico da empresa Shop Physio e hoje nós vamos falar do equipamento Plasmed, o equipamento de plasma da empresa Shop Physio. Vamos lá? O equipamento Plasmed é um equipamento de plasma portátil, onde ele possui uma corrente contínua e ele tem um gerador que vai liberar uma corrente negativa. É necessário um eletrodo dispersivo para que se feche o campo dessa corrente. Ao se aproximar do tecido, a corrente elétrica ela rompe a isolação dielétrica do ar, onde ela vai produzir uma descarga de alta tensão. Essa descarga de alta tensão é o plasma. E o que é o plasma? O plasma é o quarto estado da matéria. Então, nós aprendemos lá no primário que nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso, que seria o terceiro estado. O quarto estado é esse mesmo estado gasoso sendo ionizado, onde nós conseguimos visualizar o arco voltaico. Os seus efeitos são produção de calor, lesão térmica superficial, contração de tecido, produção de colágeno, reestruturação da derme e uma alteração do potencial de membrana. As suas indicações é o aumento da microcirculação, rejuvenescimento facial, flacidez de pele, tratamento para estrias, hiperpigmentação, flacidez de pálpebra e remoção de pequenas verrugas. As contraindicações da terapia seria: as contraindicações da terapia é vitiligo, epilepsia, diabetes mellitus, gestantes e lactantes, soluções de continuidade, paciente imunodeprimido, queloides ou pacientes que tenham propensões a queloides, implantes metálicos na área do tratamento, na região do globo ocular sem a proteção indicada, o uso da isotretinoína, que é mais conhecido como Ralcutan, nos últimos 6 meses ou até mesmo 1 ano. Alguns pacientes ficam com a pele um pouco mais sensibilizada, então a gente precisa de um tempo maior de pausa, câncer ou metástase, o uso de anti-inflamatório e corticoides, marca-passo, áreas inflamadas e doenças vasculares. Agora, eu vou mostrar para vocês o equipamento. Ele vem com eletrodos autoadesivos. Esses eletrodos são os 5x9. Lembrando que o eletrodo autoadesivo não é descartável. O eletrodo autoadesivo ele é de uso pessoal. Então, você terá que ter um eletrodo para cada paciente. E aqui nós temos as ponteiras de contato, que são essas ponteiras maiores. Então, aqui é a ponteira disco maior, a ponteira disco menor. Observe que essas ponteiras, elas são jateadas. Isso faz com que não haja uma pressão entre o tecido e a ponteira e consiga fazer o deslizamento de forma confortável. Temos também a ponteira G, a ponteira M e a ponteira P. É importante lembrar que sempre vamos ter que utilizar o eletrodo autoadesivo conectado ao cabo no equipamento. Agora nós temos as ponteiras de fulguração. Aqui eu tenho a ponteira curva. Aqui eu tenho a ponteira curva, onde ela é indicada para pálpebras, rugas e linhas de expressão. Eu tenho a ponteira cone, que nós podemos trabalhar hiperpigmentação e flacidez de pele. A ponteira cone, ela vem com o distanciador, lembrando sempre que ele tem um respiro na lateral que fica voltado para cima e ele é de fácil encaixe. A ponteira reta, onde nós temos o tratamento de rugas e linhas de expressão, que também possui o distanciador, e a ponteira agulha, onde nós vamos trabalhar remoção de verrugas. A ponteira agulha também tem um distanciador. E esse aqui
é o equipamento Plasmed. Beleza. E aqui nós temos o equipamento Plasmed. A aplicação dinâmica por contato, ela é utilizada para aumentar a circulação local e lesões superficiais. Quando nós utilizamos essa técnica, ela deve apresentar uma leve hiperemia no local. Lembrando sempre que o eletrodo dispersivo, ele precisa estar com até 20 centímetros de distância. As indicações para aplicação dinâmica de contato é o aumento da circulação, rejuvenescimento, flacidez, estrias e cicatrizes. Para a aplicação de fulguração pontual, nós podemos utilizar a ponteira reta, a ponteira curva, a ponteira agulha e a ponteira cone. Ela será utilizada com as seguintes indicações: rejuvenescimento, flacidez de pálpebra, remoção de verrugas e hiperpigmentação. É opcional do profissional utilizar os distanciadores ou não utilizar os distanciadores. Para fazer o modo varredura, a indicação é somente da ponteira cone, que será indicado para rejuvenescimento, flacidez de pálpebra e pele e hiperpigmentação. Para a permeação de ativos, nós podemos utilizar as ponteiras disco maior, disco menor e as ponteiras P, M e G. Lembrando sempre que nós vamos permear ativos em forma de cero ou gel. Nós não podemos permear ativos na forma de creme ou óleo. A permeação de ativos, ela pode ser feita para rejuvenescimento e flacidez de pele. As orientações para que você consiga fazer uma boa técnica é higienizar bem a região a ser tratada, realizar os testes antes do procedimento para se certificar que os parâmetros escolhidos estão de acordo com a sensibilidade do seu paciente, a presença de ardor ou de forte vermelhidão no momento da terapia até 15 minutos após o tratamento pode indicar uma intensidade excessiva. Sugerimos que o procedimento de preparo ao paciente você faça primeiro a colocação dos eletrodos e que depois você realize a programação do equipamento, e deve-se sempre respeitar a distância de no máximo 20 centímetros do eletrodo dispersivo. Para a programação, nós temos os seguintes modos. Primeira coisa que nós vamos precisar fazer é ligar o eletrodo dispersivo no conector correto. A outra ponta do cabo, nós vamos colocar o eletrodo dispersivo. Para ligar o equipamento, aperte o botão Start e aqui vocês conseguem visualizar. Nós temos o botão Liga e Desliga, Start e Stop, o botão Menu e o botão de aumento ou diminuição de intensidades. Aqui nós conseguimos visualizar que no visor a luz piscante está na corrente contínua. Para selecionar, eu aperto Menu. Ele pergunta o tempo onde eu posso aumentar ou diminuir. Como nós já estávamos no tempo máximo, a tendência agora é diminuir. Podendo zerar. E agora ele volta e aumenta novamente. Você consegue deixar no tempo desejado. Você seleciona e aqui ele te pergunta qual é a intensidade. Aumente a intensidade no incremento. Nesse momento, você aperta o menu, ele voltou para a tela inicial. Você conecta a ponteira desejada, podendo utilizar o distanciador ou sem o distanciador. Aperte o Start, você consegue ver a luzinha acendendo
e aqui o protocolo que você selecionou. Estamos com a intensidade 5 e aqui no caso deixei um tempo de 26 minutos. E o equipamento está pronto para que você dê início à sua prática clínica. Você sempre tem que lembrar de ligar o eletrodo dispersivo no equipamento com o eletrodo autoadesivo, que irá no seu paciente. Ao ligar o equipamento na tecla liga e desliga, aparece a palavra Ibramed e agora aparece a palavra Plasmed. Observe que a luz piscante está no modo contínuo. Caso queira selecionar essa terapia, a terapia dessa forma, eu seleciono na tecla menu, já me dá um tempo de 30 minutos. Posso diminuir, mas no caso eu acho interessante deixar com tempo alto. Seleciono novamente na tecla menu e aqui nas teclas que tem uma setinha para cima e para baixo, eu aumento a intensidade do equipamento, que no caso vai até 9. Vou deixar em 4. Aperto novamente a tecla menu, que volta para a tela inicial. Eu já estou com a minha ponteira, agora eu aperto Start Stop. Observe que aciona uma luz mostrando que está sendo emitida o plasma da minha ponteira. Agora, para programar o modo pulsado, observe que a luz piscante está na palavra contínuo. Eu venho na setinha para cima e para baixo e a luz piscante aparecerá na palavra pulsado. Seleciono na tecla menu, intervalo ON, é o tempo em que o equipamento fica ligado. Então, vou deixar aqui um tempo de 3 segundos. Seleciono e aparece intervalo OFF. Deixo um intervalo de 4 segundos. Seleciono. Aqui lhe aparece o tempo. Seleciono o tempo e ele pergunta qual a intensidade eu vou trabalhar. Vou deixar com uma intensidade de 5. Seleciono novamente e ele volta para a tela inicial. A minha ponteira já está conectada, então eu posso apertar Start. Observe que a luz ela fica de acordo com o tempo que eu selecionei. Logo ela acenderá. Quando parar de passar o plasma, ela apaga. Ao finalizar a terapia, você desligue sua máquina. É importante lembrar que os parâmetros passados foram parâmetros aleatórios. É importante você, profissional, avaliar e identificar os parâmetros corretos para o tratamento do seu paciente. Peraí, deixa eu colocar no lugar certo. Pode? Aqui nós temos a apresentação do equipamento. As ponteiras de contato são as ponteiras disco maior, disco menor e as ponteiras G, M e as ponteiras e a ponteira P. Essas ponteiras são as ponteiras de contato, onde eu posso fazer o arraste no tecido. A aplicação por contato, ela pode ser utilizada para aumentar a microcirculação local, lesões superficiais, e ela deve apresentar uma leve hiperemia. As indicações são para aumento de circulação, rejuvenescimento, flacidez, estrias e cicatrizes. Também posso fazer a permeação de ativos, onde eu tenho indicações de ativos para rejuvenescimento, flacidez de pele e gordura. Sempre vou ter que utilizar o equipamento com o eletrodo dispersivo no nosso paciente. Agora, nós temos as 4 ponteiras de fulguração, onde eu tenho a ponteira cone, onde eu posso trabalhar hiperpigmentação, flacidez de pele. A ponteira cone, ela também acompanha o distanciador, que vai trazer uma maior segurança para a sua terapia.
Nós temos a ponteira reta, onde ela é indicada para tratamentos de rugas e linha de expressão. Também possui um distanciador. Nós temos a ponteira agulha, onde ela é indicada para retirada ou remoção de verrugas. A ponteira agulha, ela também possui o seu distanciador. E aqui nós temos a ponteira curva, que ela é indicada para tratamento de pálpebras e linha de expressão. A ponteira curva, por ter esse formato, ela não acompanha o distanciador de segurança. Todas as 4 ponteiras também é primordial o uso do eletrodo dispersivo. Para o modo varredura, o indicado é a ponteira cone. E as indicações são rejuvenescimento, flacidez de pálpebra e pele e hiperpigmentação.